Cerca de 500 pessoas compareceram na última sexta-feira, no dia 5, no Centro de Convenções da Faculdade CEAP, para o 2º Encontro Nacional de Ciências Penais, promovido pela OAB Amapá e Escola Superior de Advocacia do Amapá. O evento trouxe a Macapá os maiores nomes de juristas penais do Brasil, como o Dr. João Paulo Martinelli e a doutora Alice Bianchini. O primeiro painel do encontro teve como tema a audiência de custódia e a proporcionalidade da prisão cautelar, apresentado pelo Dr. Aurinei Brito. Já o segundo painel debateu a liberdade individual, criminalização e violência no Estado Democrático de Direito, ministrado pelo Dr. João Paulo Martinelli. Primeira vez que é um prazer estar aqui, principalmente o convite do Aurinei, que eu conheço há muito tempo. Fui muito bem recebido e o tema, eu acho que é um dos mais relevantes hoje no Brasil, que é o tema da redução da maioridade penal. É um tema que tem que ser discutido porque o Congresso quer passar por cima de todas as discussões pertinentes, as discussões sérias e aprovar a todo custo com uma medida populista que não vai resolver o problema da criminalidade. Ao contrário, vai aumentar ainda mais o encarceramento e aumentar a violência, porque a gente sabe que o cárcere é a escola do crime, né? Com o tema Violência de Gênero, Feminicídio, doutora Aline Bianchini encerrou o 2º Encontro Nacional de Ciências Penais e explicou sobre os principais pontos do feminismo, Lei Maria da Penha e o propósito da criação da Lei 13.104 de 2015, que inclui a modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, quando o crime for praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O tema que a gente foi tratar aqui hoje, exatamente a questão do feminicídio, e um tema muito importante para colocar é que o feminicídio não é a morte de mulheres. Na verdade, o feminicídio é a morte de mulheres em 3 circunstâncias especiais, não em circunstâncias qualquer, né? São 3 circunstâncias especiais. E o mais importante é entender por que no Brasil, e isso vai acontecer no Brasil e em mais 15 países da América Latina, é necessária uma lei que trata do feminicídio, que trata dessas 3 condições. Então, basicamente, o que eu abordei foi para chegar nisso, mas a gente começa falando muito antes da própria lei do feminicídio, que é de março desse ano, e a gente começa falando exatamente de um tema importante, porque a lei foi uma reivindicação das feministas. Agora, o que significa ser feminista? Foi o tema que eu primeiro abordei. Então, ser feminista não é como a gente imagina, que são aquelas mulheres rancorosas, aquelas mulheres feias, aquelas mulheres mal-amadas. Não, ser feminista é simplesmente defender o direito à igualdade. E esse direito à igualdade, tanto homens quanto as mulheres defendem. E aí eu tenho certeza que todos nós, toda a sociedade brasileira defende o direito de igualdade entre homens e mulheres. Ora, se nós defendemos o direito de homens e mulheres à igualdade, significa que toda a sociedade brasileira ela é feminista. Mas isso no discurso, porque quando a gente vai olhar na prática, nós vamos encontrar o Brasil é o 7º país que mais mata mulheres, uma lista de 84, e quando a gente fala de homicídio é um dado muito concreto, porque o homicídio dificilmente a gente tem aquilo que se chama de cifra obscura, que é a diferença entre a quantidade de crimes e a quantidade de crimes que aparecem para as autoridades competentes. Então, basicamente, o número de crimes corresponde àquilo que as autoridades investigam de crimes. Então, o Brasil é o 7º país. Outro dado muito triste da realidade brasileira, a casa da mulher brasileira não é o lugar seguro. Basicamente, nós temos 80% dos crimes que envolvem mulheres vão acontecer dentro de casa. Então, também outra questão dramática. Quem mais mata as mulheres? As mulheres estão sendo mortas por quem? Outro dado dramático também da sociedade brasileira. De cada 10 mulheres que morrem, 7 morrem pelas mãos dos seus maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, noivos, ou seja, pessoas com quem ela tem uma relação de afeto. Então, tudo isso colocado, o que nós vamos encontrar? Um cenário muito ruim para as mulheres, né, no que tange a violência. E aí vem a lei do feminicídio buscando, na verdade, não diminuir a violência, porque não foi bem essa ideia da lei do feminicídio, mas sim dar uma questão de uma justiça ao caso concreto, ou seja, nas condições de morte de mulheres, naquelas 3 condições da lei, seria importante que tivesse uma punição mais severa, para que a reprovação daquela conduta correspondesse à quantidade de pena que aquelas mulheres, em relação aos crimes praticados contra aquelas mulheres. Então foi mais uma ideia dos movimentos feministas, do feminismo, exatamente a ideia de criar uma condição de justiça. Agora, pode ser que a lei do feminicídio diminua a violência?
Pode ser por uma questão de você compreender um pouquinho mais o que é a situação da mulher, compreender um pouquinho mais que realmente as mulheres devem ser valorizadas. Então, tudo isso pode ser que uma questão pedagógica surja disso, mas não se tem certeza que vai ter uma função pedagógica, mas uma função de justiça, com certeza. Para o presidente da OAB Amapá, Dr. Paulo Henrique Campelo Barbosa, é fundamental o apoio da seccional do Amapá em encontros como de ciências penais, que reuniram acadêmicos e profissionais do direito. Discutimos, num primeiro momento, a audiência de custódia, a importância da audiência de custódia para o sistema processual penal, e aqui no Amapá a OAB vai ser partícipe direta da implantação desse novo sistema e dessa nova sistemática do processo penal. E agora nós vamos discutir a violência contra a mulher na palestra da professora Alice Bianchini, que é uma renomada jurista de âmbito nacional, que vem aqui exatamente para falar sobre o feminicídio, sobre a violência contra a mulher e as ações de combate a essa violência que tem aumentado muito em todo o Brasil. Então é fundamental que a OAB continue participando desse processo, exatamente esse processo de conhecimento, de aquisição do conhecimento por parte não só dos advogados e advogadas, mas substancialmente pelos acadêmicos. Então é fundamental e a OAB vai continuar desenvolvendo esse trabalho em conjunto com a Escola Superior de Advocacia.